Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje nós iremos falar sobre um tema bem interessante, sobre o presente, o futuro e o passado. Como sabemos muito bem, o passado é aquilo que nós vivemos em nossas vidas, coisas que já aconteceram e se passaram. O presente é o agora, é o que nós podemos fazer neste momento para a nossa vida. E o futuro é o que nós planejamos para fazer. É claro que o futuro é incerto, porque nós temos a morte para nos limitar ao nosso futuro. A morte pode, às vezes, destruir planos e sonhos que nós construímos e que nós, às vezes, desejamos de todo o nosso coração em fazer. E pode também destruir o plano e os sonhos de muitas outras pessoas que nós carregamos em nossas costas, como família, amigos, trabalho, tantas outras coisas que nós construímos em função do momento presente e do nosso passado. O passado existe para que nós possamos tê-lo como referência. Uma vez ouvi dizer que o carro que nós temos, para aquele que tem um carro, o para-brisa do carro é o nosso presente. É onde nós devemos olhar para frente e ver aquilo que está acontecendo. E o retrovisor, que é um pequeno vidro, um pequeno espelho, é para nos orientar do passado. Por isso que o espelho é pequeno. É para apenas ser uma referência. Já o para-brisa é para nos orientar e nos mostrar o futuro e ver como nós devemos dirigir a nossa vida. E é assim que nós devemos enxergar o passado, o presente e o futuro. O passado é apenas uma referência. Muitas pessoas fazem muitas cagadas no seu passado, fazem suas burradas, destroem sua vida, fazem coisas que não gostariam de fazer depois que percebem que estavam no erro e que estavam cometendo coisas que era para destruir a sua vida. No passado, às vezes, as pessoas bebem muito, fazem uso de drogas, fazem consumos de cigarros, se prostituem e fazem coisas que depois, num presente futuro, acabam se arrependendo, porque acabam se contraindo doenças com isso. Um câncer, uma AIDS, entre tantas outras doenças que sabemos muito bem que destrói a vida do ser humano. Mas quando o ser humano consegue construir um passado o mais íntegro possível, o presente e futuro dele passa a ser um momento de aproveitamentos. Ele pode aproveitar as coisas boas que plantou no passado, na sua juventude, na sua infância. A infância, sabemos muito bem que é um momento para as crianças e os adolescentes aproveitarem e se divertirem, para serem crianças e serem adolescentes, não para trabalharem ou para viverem uma vida de adulto. Os pais têm como obrigação de prepararem os filhos de forma que eles vivam o passado deles como crianças e como filhos que são, não como adultos. É claro que devem também acondicionar aos ensinamentos dos seus filhos os ensinamentos de Deus e os caminhos que devem ser trilhados para que possam ter um futuro melhor. É claro que eles não têm como obrigação cumprir aquilo no futuro presente, mas você que é pai deve ensinar as coisas corretas. Então, o passado, quando falamos de passado, nós falamos dos nossos filhos. Mas quando nós falamos do momento presente, nós podemos falar tanto dos nossos filhos, como dos homens adultos e das mulheres adultas, como das pessoas mais maduras, mais idosas. O momento presente é a oportunidade de nós transformarmos a nossa vida. Se você é criança, é momento de se divertir, de brincar, de levar a vida como uma criança. Se você é um adulto, é hora de você trabalhar, ter responsabilidades, preparar-se para constituir uma família, ou seja, planejar que o seu futuro seja algo melhor. Agora, se você é um adulto, é hora de colher os frutos daquilo que você preparou no seu momento que era adulto. Você construiu um império, construiu o seu reino para que possa usufruir dele no futuro. E dessa forma, poder ver os netos crescerem, poder ver a vida sua se
consumindo de coisas boas e não de doenças, porque você plantou coisas que eram frutíferas e coisas boas para que não vivessem os pecados e não se consumisse pelos pecados. Geralmente as pessoas idosas chegam na sua velhice acometidas de várias doenças porque plantaram muitas coisas ruins no seu passado. Não é sempre, sabemos muito bem que não há regras para isso, que a doença irá acometer todos nós e que em algum momento de nossa vida nós iremos falecer e perder a oportunidade de continuarmos buscando a nossa salvação. Mas durante a nossa trajetória, desde a infância até a nossa velhice, nós somos convidados, no presente, no passado e no futuro, a vivermos as coisas de Deus e não desistirmos em nenhum desses tempos. No futuro, no passado e no presente, temos que estar persistindo na prática do amor, na prática daquilo que Deus nos convida a viver, que é viver as coisas boas, viver os mandamentos de Deus, viver os ensinamentos de Cristo. E sabemos bem que quando nós trilhamos os caminhos que a Bíblia nos ensina, nós temos um futuro muito melhor. Nós vivemos uma vida muito melhor no plano terrestre. E vivendo essa vida melhor no plano terrestre, teremos a oportunidade de alcançar a nossa vida eterna e a nossa salvação no reino de Deus. Essa é uma promessa de Jesus Cristo e de Deus para cada um de nós. Agora, cabe a nós termos as responsabilidades de sabermos trilharmos os nossos momentos corretamente. Que o nosso passado seja uma referência boa, que o nosso presente seja um momento de construir a todo instante coisas voltadas ao amor e para que, quando nós possamos olhar no futuro, consigamos enxergar a vida eterna e o reino dos céus. Este é o convite de hoje para a nossa palavra de Deus, a buscarmos viver a todo momento, sem cansar, sem pestanejar, o amor que somos convidados por Deus. Sabemos muito bem que parece curto o nosso tempo de vida no plano terrestre, mas ele parece longo quando nós temos que enfrentar todos os dias as nossas fraquezas e os nossos pecados. Enfrentar os pecados não é nada fácil, é o que faz a nossa vida parecer ser longa e não curta, porque viver entre 60 e 90 anos é muito pouco. Nós poderíamos viver muito mais e aproveitarmos muito mais o plano terrestre, mas, infelizmente, esse é o prazo que temos para prepararmos para alcançar a vida eterna. Então, que seja um momento bem aproveitado, tanto no nosso passado, no nosso presente e o nosso futuro. Que seja direcionado à nossa salvação, à vida eterna, aquilo que Deus nos convida a viver. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje é dia 8 de janeiro de 2020, quarta-feira depois da Epifania. A cor litúrgica é o branco, o santo do dia é São Severino. A primeira leitura será a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo de 11 a 18. O salmo responsorial será o Salmo 71. E o evangelho será o evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo de 45 a 52.